Oi, pessoal, aqui é a professora Cristina. Vamos gravar mais uma aula de engenharia de tráfego nessa segunda semana na CIV 0164. Bom, hoje a gente vai começar a ver quem é quem no trânsito, né? Então a gente já viu que quem legisla sobre o trânsito é o governo federal, né? E o CTB criou o Sistema Nacional de Trânsito. Guarde bem isso, o Sistema Nacional de Trânsito vai permear todas as ações, atividades que a gente que trabalham com o trânsito. Então, quem faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? A União, né, o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O que a União faz? Ela coordena o Sistema Nacional de Trânsito através do Departamento Nacional de Trânsito, chamado DENATRAN, e ela opera e fiscaliza as estradas federais. A Constituição Federal determina que apenas a União pode legislar sobre o trânsito. Uma coisa que é muito comum, a gente vê governos municipais, Câmara de Vereadores, tentando fazer leis para a questão do trânsito. Quem legisla é a União. Os estados, eles devem promover a habilitação dos condutores, o licenciamento dos veículos e sua fiscalização, operar e fiscalizar as vias estaduais. No Código de Trânsito anterior, que era de 1966, o Estado era quem tinha atribuição, né, de toda a questão do trânsito. E os municípios, a grande mudança nesse Código de Trânsito, né, foi que os municípios devem normatizar o uso das vias, regulamentando, planejando e operando o trânsito, promover a circulação com segurança de ciclistas e pedestres e fiscalizar a circulação, estacionamento e parada dos veículos. Então, o que ficou acertado por esse Código de Trânsito, que é de 1988, que os municípios, os prefeitos, né, deveriam municipalizar o trânsito. Isso não aconteceu nos 5.000 e poucos municípios. Aqui em Macapá é municipalizado, né, é a CETEMAC que cuida do trânsito, mas muitos municípios do interior, que eu me lembre, Macapá, Santana e Laranjal do Jari, que estavam municipalizados. Então, por que os prefeitos não têm interesse em municipalizar, embora esteja na legislação há anos e anos? Porque os prefeitos não enxergam a importância da circulação na sua cidade. Então, eu acredito que um prefeito que não cuida, né, que não é ele quem controla o trânsito, ele praticamente não consegue governar sobre a cidade, não consegue pôr uma placa de pare, não consegue dizer essa rua é mão e contramão, essa rua aqui vai ter circulação de bicicleta, mesmo a calçada, é tudo atribuição municipal. Então, tem muito trabalho pela frente, o que para o engenheiro de tráfego é bom, nós temos muito trabalho a realizar ainda. Né? Isso não é só no Amapá. Em muitos municípios do Brasil ainda não tem o trânsito municipalizado. O Denatran já lançou cartilhas, né? E o CETRAN, né, o Conselho Estadual de Trânsito daqui, também já tentou que vários municípios aderissem. O que ele tem que fazer? Ele tem que criar um órgão de trânsito, né? E ele tem que passar isso na Câmara e fazer um treinamento, né? Fazer concurso para gente de trânsito, concurso para engenheiro de trânsito,
isso tudo tem que ser feito. E é um campo muito amplo de trabalho para nós todos, né? Então, a gente começou a conversar um pouco na aula passada sobre o que eu chamei de império dos automóveis, né? E essa questão da propriedade do automóvel, ela está praticamente universalizada, né? Eu participei durante esse Código de Trânsito foi discutido por 6 anos e eu naquela época ainda morava em São Paulo e trabalhava na Associação Nacional de Transporte Público. Participei da discussão na Câmara de Trânsito do Denatran, dessa discussão. Uma discussão que permeou muito foi de que nós deveríamos ter um capítulo, né, no Código de Trânsito que dissesse quem pode comprar automóvel, né? Então, se você não tem carteira de motorista, se você não indica uma pessoa responsável por aquele veículo, você não deveria poder comprar o veículo, porque qualquer coisa que aconteça com aquele veículo, um acidente, um atropelamento, tem que ter um responsável. E se a pessoa que comprou o veículo não tem carteira, não indicou o motorista responsável, é meio estranho, né? Mas a discussão foi de que no sistema capitalista quem tem dinheiro compra. Então, todo mundo pode comprar, todo mundo pensa em comprar. Essa mentalidade agora está mudando um pouquinho, né? Os jovens já na minha geração, uma família de classe média, o filho completava 18 anos, o sonho era ganhar do pai um automóvel, né? E se não conseguia, ele já pensava em trabalhar muito para guardar um dinheirinho, para pegar um financiamento e comprar um automóvel, mesmo que fosse um Fiat 147. Então, essa universalização do uso e da propriedade do automóvel é uma coisa bastante enraizada na nossa sociedade. E o que a gente chamou aqui de subsídios aos privilégios, né? Então a gente tem uma gasolina subsidiada. Se a gente for observar quanto o diesel subiu nos últimos anos e quanto a gasolina subiu, né, a gente vai ver que o diesel subiu mais que a gasolina. E o que é essa CID aí que está colocada? É um imposto que guardava um pouco, né, alguns centavos da gasolina, para um fundo que iria para o governo federal, estadual e municipal. Isso está sendo discutido agora porque os municípios estão pleiteando, né, que a maior parte fique nos municípios, já que a maioria dos veículos também circulam nos municípios, né? Então, durante uma época, principalmente foi no tempo de eleição da Dilma, em vez de ela aumentar o preço da gasolina quando precisava, né, ser aumentado, o que ela fazia? Ela diminuía a CID para não aumentar. Então foi caindo esse fundo aí para o transporte. Nós já vimos também que 80% da ocupação das vias nas cidades, ela se dá por automóvel, a grande maioria é automóvel, mas ela só transporta 30% das viagens diárias. Então, há um descompasso aí entre o espaço ocupado e a quantidade de pessoas que ela transporta. E também a cidade fica praticamente à disposição dos veículos, porque aqui em Macapá, por exemplo, você pode estacionar na maioria dos locais, né? Poucos têm a proibição, a placa de estacionar, mas aquele espaço ali que você está ocupando com o seu veículo ou com a sua moto é um espaço que foi custeado, né, por impostos de toda a população, né?
aquele asfalto que o teu veículo está ali em cima, aquela placa, tá tudo foi pago por alguém. E ainda tem impostos reduzidos ou isentos para a compra de veículos. A gente vai ver mais para frente que houve isso em vários governos, inclusive no governo Lula, né? Não sei se vocês lembram ou se vocês eram pequenos, mas o carro 1000 tinha total isenção de impostos para. E ainda tem, né, os congestionamentos. O que gera o congestionamento? Poluição, né? E essa poluição, vários estudos, também já falei isso na aula passada, do quanto isso influencia no aparelho respiratório das pessoas, né? Então as pessoas estão tendo mais asma, estão tendo mais bronquite, estão tendo mais problemas nos pulmões e porque estão respirando um ar mais poluído. E ainda tem a questão do pedágio de 20% dos usuários de ônibus. A violência no trânsito também nós já falamos. Ela é muito cruel, né? Agora na pandemia diminuiu um pouco, mas temos 42 mil mortos, né? E 20 mil com deficiência. Na verdade não é deficiência, é algum tipo de problema. Pode ser uma cicatriz, pode ser perda da visão, pode ser qualquer deficiência, né? E temos 540 bi de custo por ano em 2016 dessas mortes no trânsito, segundo o estudo do IPEA. E tem a questão do espalhamento urbano também, né? Ai, desculpa, vazios está com S aí, vazios é com Z. Espalhamento do tecido urbano. A gente já viu, já falamos sobre, por exemplo, o Macapaba, né? Você colocou o Macapaba a uma distância grande do centro e das áreas comerciais da cidade, e aí esse pessoal que mora lá também provavelmente, né, ou depende do ônibus ou compra um carro, mesmo que seja um carro já mais velho. Então, e a gente pensa que o problema do automóvel, né, dessa ocupação das cidades vai acabar? Não, né? Então, olha, esse é uma capa aí do livro da indústria automobilística brasileira. E o que eles falaram? Que eles produziram 50 milhões de veículos em 50 anos e que a promessa seria, nos próximos 15 anos, fabricarem o dobro, né? Mais 50 milhões, né? Então, imagina, aqui está uma ironia, né? As pessoas já não têm mais cabeça, tronco e membros, mas tem cabeça, tronco e rodas. Tem gente que não vai na esquina, no mercadinho, no bar, na padaria, sem entrar na garagem do seu automóvel e chegar na porta da padaria, descer, comprar o teu pão e sair. Então, as pessoas ficam reféns, né, do trânsito. E aí, para nós engenheiros de tráfego, vamos ter muito trabalho pela frente. Então, vocês deviam se animar em estudar essa disciplina. Então, o carro barato, né? Eu já falei atrás, né? Mas houve redução do IPI e de contribuição sobre a gasolina, né? Que era a CID. Então, retiraram 32 bilhões, então foram 22 bilhões de redução do fim da contribuição sobre a gasolina em 2003, né? E 10 bilhões de desoneração do IPI em 2009. O que a gente faz? Então isso foi uma política, né, de estímulo ao transporte individual no país. Isso sem contar que a gente já teve o estímulo que vem lá desde o governo JK, né? Que dizia que
governar, é construir estradas e vamos asfaltar as vias. Então, esse estímulo vem ocorrendo desde lá. Então, esse valor supera os gastos com a Copa, né? Copa do Mundo no Brasil, que foi 28,1 bilhões, e com o Bolsa Família em 2012, que foi 20,5 bilhões. Então, gente, o custo, né, reduziu um custo do imposto, e aí a gente vê, né? Olha a imagem que está aí colocada, né? O congestionamento de veículos. Vamos ver mais para frente. Então, esse custo do transporte coletivo, né, que é 21%, custo total da mobilidade em 2012, e do transporte individual ficou com 79%. Então, esses 32,5 bilhões, né, de subsídios que a gente viu podiam ser construídos 1.500 quilômetros de corredor de ônibus, 300 quilômetros do VLT, veículo leve sobre trilhos, e 150 quilômetros de metrô. Falei já que supera o Bolsa Família, né, até 2012. E os gastos com a Copa do Mundo, de 28,1 bilhões. Sem contar a violência no trânsito, né? O maior desastre de políticas públicas no Brasil, 43 mil mortes, né, em média anual, e 200 mil, na verdade, eu coloquei deficientes físicos, mas é com sequelas, né? Pode ser uma cicatriz, pode ser perda de um membro, pode ser perda de um olho, pode ser inúmeras perdas. Então, essa política de estímulo ao transporte individual no Brasil, né, a gente teve 14 bilhões entre 2008 e 2009, né, que foi incentivo à compra de automóveis, e 10,5 bilhões desde 2009, que é a redução do IPI no preço dos carros novos, e ampliou o crédito para carros usados, né. Então, eu falei já nessa renúncia da CID, né, que é o imposto que está na gasolina, para não aumentar a gasolina. Então, no total, a gente teve 46,5 bilhões de estímulo ao transporte individual no Brasil. Aí um gráfico, né, do que daria para fazer, né, os 1.500 quilômetros de corredor de ônibus, os 300 quilômetros do VLT, 150 quilômetros de metrô. E aí a frota, né, ela continua aumentando. A gente vê carros, motos e ônibus, né? E em 2004 é o em azul e 2013 é o em vermelho, marrom. Então a gente pode notar que a frota de carros e principalmente a frota de motos, né, aumentou bastante. Enquanto que a de ônibus aumentou pouco. E a divisão modal, nós já vimos isso, né? Esse só está aí num gráfico diferente, né? Num gráfico de pizza. E a pé vai de 36%, 38%, né? Transporte coletivo 29%, automóvel também varia de 27% a 29%, bicicleta de 3% a 4%, moto 4%. E aí a gente tem dentro dos 29% do transporte coletivo, a gente tem a grande maioria nas cidades ônibus municipal, né? O trilho 4% e ônibus metropolitano 5%. A gente aqui tem metropolitano, tem Macapá Santana, né? E Macapá Mazagão. E trilho, infelizmente, não temos ainda, porque eu espero que em breve a gente tenha aqui um sistema sobre trilhos. Isso é em 2012 esse gráfico, mas não tem mudado muito, sabe, gente? Aumentou um pouco a moto, aumentou um pouco a bicicleta,
mas o a pé é sempre o majoritário. Então aqui os custos, né, por tipo, em 2012 também foi quando a MTP fez a pesquisa. Transporte individual é o principal responsável pelos impactos em violência no trânsito e na poluição. Então a gente tem aí do transporte coletivo 11%, né? A poluição 19% do custo, né? E os acidentes 60% do custo é com acidentes. Então, maior desastre de políticas públicas no país, né? Então a gente tem aí a evolução, né? Se é que a gente pode chamar de evolução dos mortos no trânsito no Brasil. Desde 97, aqui está até 2013. Houve uma pequena queda, né, em 2013, mas se a gente for pensar, né, 40 mil mortos por ano é uma perda bastante significativa. E aí tem um ponto, né, que eu acredito que as pessoas precisam estudar muito, né? E é um bom assunto para a gente desenvolver TCCs, né? Trabalhos para serem publicados, porque pouco se estuda, principalmente aqui em Macapá, né? Imagina a gente fazer essa curva para o município de Macapá. Né? Qual é o tipo? E aí você é uma gama muito grande de aspectos para serem estudados, né? Onde acontecem esses acidentes, em que período do dia, quem está envolvido, né? É homem, é mulher, é criança, é idoso, como que estava o tempo nesse dia, estava chovendo, foi de noite, tinha iluminação, as lâmpadas do poste estavam queimadas, né? Como que esse motorista estava dirigindo, quem era esse motorista, ele já tinha multa de trânsito, ele não tinha. Então, é uma área muito importante de ser estudada e também para que esse estudo seja utilizado, né, gente? Olha, eu participei do governo de São Paulo, nós tínhamos muito atropelamentos numa área da Zona Leste de São Paulo. Aí, sempre uma medida, né? Quando a gente estudou os dados que vinham acontecendo, os acidentes, a gente verificou que eram à noite, o número de atropelamentos. Eram atropelamentos e eram à noite. E muitos na faixa de pedestre. E aí a gente fez o quê? Repintou as faixas e iluminou as faixas de pedestre. Olha, simplesmente esses atropelamentos caíram mais da metade, né? E as pessoas deixaram, elas não eram vistas, né? E ainda fizemos uma campanha para distribuindo folheto para os pedestres, porque usar roupa preta, roupa escura à noite, a pessoa nem sempre é vista, né? Ainda mais se está escuro. Então, uma ação, né, identificada e realizada, a cura para essa ação, pode salvar vidas. Então, é um assunto muito importante para que a universidade estude. Bom, a gente tem uma crise, né, no setor. Né? Os municípios não têm capacidade para planejar, projetar, implantar, gerir, dificuldades de se consorciar quando é uma região metropolitana como aqui, né? E a questão metropolitana é frágil. Então, a gente vê aqui em Macapá, eu já fui por 4 anos gestora aqui da CITEMAC. Olha, vocês acreditam que tem um engenheiro de trânsito lá, né, que é concursado,
E ele ainda estava dispensado para fazer doutorado e nem estava trabalhando. Então, para trabalhar com engenheiro de trânsito, a gente tinha que contratar como assessor, né? E como diretor, né? É difícil uma pessoa, aqui mesmo, né? Por exemplo, com mestrado na área de trânsito, tem uma meia dúzia, eu e mais uns 5. Pode até perguntar no CREA, eu, professor Adenilson e mais uns 5. E então é um campo grande de atuação, né? Nos próximos concursos públicos, para o DETRAN, para a CETEMAC e para outros órgãos, né? Mesmo o DENIT daqui, não tem gente especializada. Como não sabem planejar. E assim, eu já vi uma pesquisa que por que as cidades não fazem ciclovias, por exemplo? Porque os engenheiros não sabem projetar uma ciclovia. Não aprenderam na faculdade, não aprenderam na universidade. Implantar, então, gente, tem toda uma técnica, né? De desvios de trânsito, de estudar qual é a forma que você vai implantar uma via, né? Se são várias vias, qual é a via que você implanta primeiro, como você entrega uma nova via sem sinalização. Impossível, o Código de Trânsito não permite isso. E a gente vê, né, até aqui na própria universidade, que a via foi asfaltada, mas não foi sinalizada. E essa questão metropolitana também é muito negligenciada pelos governos, né? A gente tem linhas de ônibus, por exemplo, que são linhas metropolitanas e elas trafegam em cima da linha urbana. Isso é terrível. Normalmente até com uma tarifa mais alta, ou roubando passageiros, e um desperdício, né? Então, otimizar a rede de transporte público, né? Integrar de uma forma que o usuário não seja prejudicado, né? Se consorciar para que a gente consiga fazer, por exemplo, terminais no entorno da cidade de Macapá, né? Integrar, né? Poderia ter um transporte aquaviário integrado ao transporte público. Então, todas essas questões são ótimas para vocês todos que estão estudando e a gente espera que daqui a alguns anos Macapá e a região metropolitana esteja melhor nesse quesito que é a mobilidade urbana. E aqui está Ministério das Cidades. Na verdade, já é Ministério do Desenvolvimento. O Ministério das Cidades era tão fraco que ele já nem existe mais, né? E nós lutamos muito em 2003 para que fosse criado o Ministério das Cidades, né? Porque uma política pública urbana, ela é muito diferente de uma política pública para rodovias, para ferrovias, né? Então, quando você põe tudo no Ministério do Desenvolvimento, a cidade fica prejudicada, né? E assim, você não tem um sistema único de mobilidade, né? Você não tem, durante algum tempo, e ainda agora, né? Quando existia essa política pública, por exemplo, você não conseguia obter financiamento para a cidade, né, para o transporte público, se você não fizesse não só o asfaltamento das vias, mas a calçada, a drenagem, a iluminação, a bicicleta, o espaço para a bicicleta. Então, sabe, você pegar um subúrbio da cidade e simplesmente asfaltar a via, você pode estar, inclusive, colocando em risco as crianças que estavam acostumadas a brincar numa rua de terra, continuam brincando, né? As pessoas, crianças, adolescentes vão para a escola, vão para a faculdade
caminham lá no meio do asfalto, porque não tem calçada, não tem iluminação e ficam sujeitas até a atropelamentos, né? Então, o sistema de mobilidade, né, se a gente for olhar, por exemplo, para uma outra área, a área da saúde, né, você tem todos os recursos da saúde, eles passam por uma entidade que é o Fórum dos Secretários de Saúde, né? Então, eles decidem essa questão de prioridades. E aqui o Fórum de Secretários de Transportes Nacionais, ele ainda luta por essa força, né, para que tenha um sistema de mobilidade decente, né? Ele não gere os recursos e quem gere o recurso é que dita a política, né? E ele não integra políticas, por exemplo. Aqui quem cuida da cidade, por exemplo, de fazer o plano diretor é a Sendu, mas não há uma integração grande da Sendu com a CETEMAC para que a gente consiga, para que a questão da mobilidade ela seja determinante, né? Há 2 décadas atrás, já ou 3, a cidade de Curitiba teve um prefeito, né, que pensou nos corredores, conseguiu colocar o maior número de residências, né, de edifícios no entorno dos corredores, e aí foi diminuindo à medida que fossem afastando dos corredores estruturais. A cidade de Curitiba se desenvolveu com os corredores de ônibus e esse sistema a gente até passou para outras cidades, né, para Bogotá, né, e até aprimorou o Transmilênio, aprimorou. A gente vai ver tudo isso na disciplina transporte urbano, né, vai ser a disciplina seguinte de vocês. Então, quadro dos quilômetros de extensão das vias com prioridade para o transporte público nas cidades com mais de 60 mil habitantes ou mais, né, em 2011. Então, o que tinha de faixa exclusiva? Né? 217,2 quilômetros de extensão em 15 municípios, pista exclusiva 191,5 em 6 municípios e via segregada, né, onde há uma mureta, alguma coisa que separe 2 quilômetros só de extensão em um município. Então, a gente tem no total 410,5 quilômetros de extensão em 22 municípios. Isso dá, né, o comprimento das vias 0,12, né, e o comprimento e a porcentagem do comprimento das vias, né, em relação às cidades e a porcentagem do comprimento das vias usadas para o transporte público 0,60. A fonte é o livro do Eduardo Vasconcelos, que é um engenheiro da Associação Nacional de Transportes Públicos. São Paulo, com quase 500 quilômetros de faixa exclusiva, quase que dobrou o número de quilômetros com prioridade nas vias do transporte público, mas não foi fácil, sabe, gente? Não foi fácil, porque principalmente nos bairros de classe média alta, as pessoas protestavam para fazer corredor de ônibus, né? Não queriam, era para deixar a via para o automóvel mesmo. Embora, né, a gente viu anteriormente que o ônibus transporta um número de pessoas até similar ao do transporte individual. Quadro dos quilômetros de extensão das vias com prioridade para o transporte público. Supondo que fosse hoje, né? 1.600 quilômetros, eles ocupariam 0,48% das vias das cidades, né? E 2,4% das vias usadas para o transporte público. Ainda é muito pouco, né, gente? Ainda é muito pouco. Então aí a gente vê, né, para essa imagem, para visualizar melhor aquilo que eu já falei, né? Os automóveis consomem quase 80% aí do espaço público e transportam de 30% a 33% da demanda
de deslocamentos. Então, a gente vê o espaço para 60 passageiros em um ônibus, o espaço para 60 ciclistas nas suas bicicletas e um espaço para 60 motoristas e seus carros. E aí o espaço urbano é um espaço que não é infinito, né, gente? As cidades, elas... Aqui ainda é uma cidade muito espalhada, mas a gente já vê nos horários de pico congestionamento em várias vias, principalmente da zona norte para a zona central e zona sul. E como que você vai promover a circulação não motorizada, né? O andar a pé? Então, do total de deslocamentos, né, cerca de 38,6%, quase 40% são feitos a pé. Parte desses deslocamentos são forçados, né, devido ao preço do transporte coletivo, principalmente os desempregados, né, gente? A pessoa não tem dinheiro, um pouco dinheiro que tem usa para comida, e aí se tem que procurar um emprego, ou é pela internet, quando tem, né, quando dá para pagar, ou é caminhando mesmo, né? Ou também um empregado, né, que às vezes vende o seu vale-transporte, ou compra uma bicicleta, ou anda a pé. A descentralização dos serviços reduz a necessidade de deslocamentos motorizados. Anteriormente, as cidades, todos os serviços estavam na área central, né? Banco, correio, comércio. Né? Agora a gente já vê que os bairros, eles têm vários serviços, né? A pessoa já pode caminhar para realizar serviços que necessita, serviços públicos ou não. A calçada precisa receber o mesmo cuidado das ruas, precisa de manutenção, precisa de iluminação, precisa de sinalização. Gente, na Europa existe sinalização para pedestres. Você está numa via, você tem até indicação, olha, para você chegar na prefeitura, vai por aqui, tem um mapinha, tem quanto tempo que você vai caminhar. Aqui a gente não vê isso, né? E nem iluminação. Se a gente for olhar a cidade, existe iluminação para o automóvel, né? Para as vias. Não existe o foco de luz para a calçada. Pouquíssimos lugares, acho que somente na orla, né? E também estimular esse meio de deslocamento contribui para a preservação ambiental e inclusão social. Né? Então, caminhar é bom para a cidade, é bom para o ambiente, né? Não polui. Inclusão social, porque se você tem uma via adequada, uma via para caminhar adequada, você faz com que o cadeirante pode circular, o idoso pode circular, a gestante pode circular, a criança, a mãe com o carrinho de bebê pode circular. Então, e a iluminação, principalmente para as mulheres, ela é fundamental, né? Tem vários estudos aí do movimento feminista que mostra que, imaginam, às vezes as mulheres têm que andar mais para não passar por vias em que não tem iluminação ou que a via é um muro, né? No quarteirão todo é um muro, então, ou tem árvores que a pessoa tem problema, né? Problema de segurança mesmo.
E o que eu estava falando, implantar acessibilidade universal, né? Todas as pessoas, independente das suas condições físicas, têm o direito de acessar de forma segura e eficiente as facilidades, serviços e oportunidades que a vida oferece. Então, tem leis, né? Essa 10.048 de 2000 e a 10.098 de 2000 e o decreto presidencial 5.296 de 2004, além da promulgação do decreto legislativo que aprova o texto da Convenção da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência e de seu protocolo facultativo. Isso parece óbvio, né? Mas na hora que você é um engenheiro de trânsito, está sentado lá na prefeitura, muito poucos dessas pessoas engenheiras têm isso na cabeça, né? Na hora que você vai colocar o tempo de um semáforo para o automóvel ou para o pedestre, ou você vai aumentar esse tempo para o pedestre por conta que tem muitos idosos atravessando, nem sempre essa questão tão simples, né, tão lógica, ela é obedecida. Com esses instrumentos, o Ministério Público e a sociedade podem exigir que o transporte público, as calçadas, o acesso a prédios públicos, shoppings, terminais, pontos de parada sejam acessíveis em um prazo de 10 anos. Era até 2014, né? Agora não aconteceu, né, gente? Essa conquista atinge a todos e principalmente da qualidade e a mobilidade em geral, pois garante que os veículos e calçadas tenham a qualidade há muito reivindicada. Se a gente for pensar então nos prédios públicos, né, você vai ver até hospitais, né, gente, onde as pessoas já chegam, muito provavelmente procuram porque tem algum problema. Até os hospitais têm calçadas que não são adequadas. Você olha a calçada da prefeitura, não é adequada. E para não ir muito longe, a calçada da Unifap também não é adequada. Prioridade no uso das vias, né? Então, nós já falamos que o transporte coletivo e o transporte não motorizado, né, o a pé, a bicicleta, o transporte coletivo transportam cerca de 70%, né, das pessoas, e o individual motorizado, cerca de 30%, e os automóveis e as motos ocupam mais de 80% das vias. Então, a prioridade para o transporte público coletivo na utilização das vias, tirando os ônibus dos congestionamentos. É isso, né, gente? Quando a gente está conversando aqui, parece tudo óbvio, né? Mas, por exemplo, imagine que vocês vão projetar uma outra ligação da Zona Norte para a Zona Sul de Macapá. Vou fazer um novo viaduto. Vocês vão dar prioridade para o transporte público? Vai ter um espaço para bicicleta? Vai ter calçada nesse viaduto? Ou não? E em seguida, qualificação da rede de calçadas de grande circulação de pedestres, né? Então, a discussão que ocorre nas calçadas é que a calçada é atribuição do munícipe, né? Mas a prefeitura tem que fiscalizar. Aí o munícipe não faz, a prefeitura não fiscaliza. Mas os prédios públicos, né, que eu estava dizendo, hospitais, prédios mesmo da prefeitura, do governo do estado, eles têm uma rede de calçadas adequada, né? Em seguida, uma rede de ciclofaixas, né? Se você, normalmente se fala, não tem espaço para bicicleta, mas nós já vimos e vamos ver também mais para frente nas outras aulas, a questão do estacionamento nas vias públicas, né? Então, se esse estacionamento não existisse, você conseguiria pôr uma ciclofaixa ali, né? E o item de baixo aí, constituição de uma rede de ciclovias,
é muito importante, né, gente? Você não vai de bicicleta, por exemplo, aqui em Macapá, a gente tem uma via ou duas, né? O ciclista está andando e aí chega no final, não tem mais via, ele não existe o teletransporte, né? Por isso que as ciclovias ela tem que ser projetada como uma rede, né? Você até se não tiver dinheiro para tudo, você vai construindo aos poucos, implantando aos poucos. Mas o importante é você ter na cidade uma rede de ciclovias. Mobilidade e economia, o direito à cidade, né? A gente já viu que a mobilidade é um direito, consta da Constituição. Planejamento integrado, mobilidade e uso do solo. A mobilidade das pessoas é o que garante o acesso às oportunidades que a cidade oferece. A gente notou muito isso aqui agora na pandemia. Você não consegue acessar presencialmente alguns locais, você não tem direito à cidade, né? O teu direito está reduzido. A precariedade da mobilidade urbana promove segregação das pessoas de baixa renda. Eu acho que a gente vai ver mais para frente, nas outras aulas, um estudo que foi feito pelo IPEA e pela NTP, que as pessoas que ganhavam até um salário mínimo, elas tinham um deslocamento por dia. Saía de manhã para trabalhar e voltava. As pessoas que tinham renda maior, de 10 salários, tinham pelo menos três viagens que faziam por dia. Então, a cidade é mais das pessoas que têm mais recursos do que das que têm menos recursos, né? E aí a pessoa que não tem recurso fica segregada no teu bairro, na tua caminhabilidade. E olha lá, né? Quando não cai uma ponte aí de uma baixada. Essas pessoas não usufruem plenamente dos benefícios da cidade. Não tem como ir, né, gente? Pode ter um cinema grátis. Se você não tem como chegar, né, e como voltar, algumas cidades, eu também já participei lá no governo em Porto Alegre. Nós, no domingo, um domingo por mês, a tarifa de ônibus era gratuita. Nesse domingo, a gente tinha praticamente o mesmo número de pessoas circulando nos ônibus que um dia comum, né? E as pessoas iam visitar seus parentes, né? Claro que isso foi antes da pandemia. As pessoas, e se não iam antes, é porque não tinha dinheiro para família, pai, mãe, 3, 4 filhos, e visitar um tio, uma avó, todos os finais de semana. Não tinham recurso para isso. A forma que a cidade é produzida define a sustentabilidade ou a insustentabilidade da mobilidade urbana. Que a gente viu conjuntos habitacionais com 20 mil habitantes, muito distantes da cidade, né, do centro e dos principais bairros, ela é insustentável. Então, a grande discussão, por exemplo, lá em São Paulo, é que se notou que tem, principalmente na área central e nos bairros mais centrais, muitos edifícios vazios, né? Então, uma das discussões feitas, agora mesmo, na eleição que se passou, em vez de ficar construindo em bairros muito distantes, né? Em São Paulo as pessoas viajam 3 horas para chegar no seu trabalho, né? A pessoa que mora lá na Zona Sul até chegar na área central e às vezes, né, usa integração 2 ou 3 ônibus para conseguir chegar. Então, por que não utilizar esses edifícios, né, que estão vazios, né? Isso poderia ser uma política governamental, né? Ter moradia não é só casa, mas equipamentos de saúde, educação, pela reurbanização, calçadas, ciclovias, ciclofaixa.
transporte público de qualidade para ter direito à cidade. E é isso, né, gente? O habitar não é só o morar. Habitar é tudo isso que nós colocamos aí. Então, vocês notam que a questão da mobilidade, a questão do trânsito, a questão do tráfego, ela é fundamental para a vida humana e sociedade, né? Então, mobilidade e economia, continuando, né, como direito à cidade. O Estatuto das Cidades e os recursos para a mobilidade sustentável, né? Os municípios, através do plano diretor, podem regular, direcionar e promover o desenvolvimento sustentável. São novas formas de financiamento das tarifas e investimentos. Então, o que o plano diretor pode... É a peça fundamental na definição das ações públicas e privadas. Ele pode promover a outorga onerosa, que é o estabelecimento de contrapartidas dos empreendimentos que produzem maior impacto. Vai construir um determinado shopping, você, em contrapartida, você faz essa via aqui com viaduto, uma rotatória. Consórcio imobiliário, que é a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada para a realização de urbanização em áreas carentes. Você, tudo bem, você pode construir aqui, até com pavimentos mais do que o... mas você vai ter que investir em determinada área. Operações urbanas consorciadas, são coordenadas pelo poder público, articulam ações do poder público, proprietários, moradores, usuários e investidores e promovem transformações urbanísticas. Isso também, essa questão do plano diretor nosso aqui de Macapá, que ele já é de 2014, né, e ele já teria que ter uma revisão, é uma área que também tem muito espaço para que a gente faça análises, né, estudos de TCC, como é que a cidade de Macapá está se comportando, né? Esse espraiamento urbano, como que se dá essa ligação com a mobilidade urbana, né? Então tá aí a dica para vocês. E o andar de bicicleta, né? A circulação não motorizada, também chamada de mobilidade ativa. São deslocamentos por bicicleta, que são quase 3% do total dos deslocamentos. O uso desse meio de transporte como uma forma principal de deslocamento vem crescendo em nosso país. Isso foi feito antes da pandemia, né? Na pandemia vem aumentado muito, principalmente na Europa, né, gente? Na Europa, bom, sem contar que algumas cidades lá, Amsterdã, por exemplo, tem 50% dos deslocamentos por bicicleta. Prevalece a carência de políticas públicas que produzam, principalmente, gente, infraestrutura viária adequada, ciclovias e ciclofaixas, sinalização, incorporação desse modo de transportes no planejamento urbano e valorizar a bicicleta como meio importante, integrando-a com os transportes coletivos. Vocês imaginam que aqui na Praça da Bandeira todos os ônibus passam pela Praça da Bandeira, né? Não seria o caso da gente ter um grande bicicletário, as pessoas poderem fazer uma parte da viagem de bicicleta, né? Ou nesses bairros, né, no ponto final do ônibus, ter um bicicletário. Muitos trabalhadores chegam à noite, nós mesmos, né, vocês, alunos, quando a gente está em aula presencial, descem do ônibus e se tivesse um bicicletário, pegava a sua bicicleta e ia para casa. Então, a política pública ela é importante, ela é determinante para um modal, né, acontecer ou não. Direito à cidade, direito ao transporte público coletivo de qualidade como um eixo estruturador da mobilidade urbana. Nós vimos, né, que o
transporte coletivo faz quase 30% dos deslocamentos das pessoas na cidade. Na maioria das cidades é constituída apenas por um conjunto de linhas de ônibus, né? Em outras localidades, como por exemplo as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio, conta também com metrô, trem metropolitano e até mesmo serviços de barcas, né? A gente tem Rio-Niterói, né? E o monotrilho começa a ser implantado em São Paulo. Em grande parte das cidades, e principalmente nas regiões metropolitanas, esses modais não são integrados, o que gera dificuldade para as pessoas se locomoverem pelas cidades e força o pagamento de 2 ou mais tarifas. Então, gente, estudar a rede, né, fazer o plano diretor, fazer um plano de mobilidade que vem em seguida ao plano diretor, ele é fundamental para que as pessoas vivam melhor na cidade, né? Hoje a gente aqui em Macapá, principalmente, pessoas sofrem. A cidade são, por definição, o espaço para a construção da cidadania, para o convívio harmonioso e fértil das diferenças, assim como para a celebração da liberdade e das fantasias. Essa é uma frase do livro Pindorama Revisitado, de Nicolau Svenco. Essas são as nossas bibliografias. Por hoje é só, gente. Obrigada aí pela atenção. Até a próxima aula.